Fala galera, tranquilo, de boa? Tudo bem com vocês? Eu aqui, o meu microfone Silvio Santos, como o Gustavo fica falando. Olha lá, vamos fazer hoje exercícios sobre, especialmente, deixa eu pegar minha canetinha aqui, tá? A gente aprendeu na aula passada a montar o KC. Nós vamos fazer agora exercícios que envolvam o cálculo da constante de equilíbrio químico em função da concentração. Então, vamos colocar aquilo que a gente havia aprendido a montar. Como é que se aparece isso em resolução de exercícios? Vamos lá? Calculando a constante 2SO2 mais O2 produzindo 2SO3. Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação acima. Em um recipiente de 1 litro, então o recipiente tem 1 litro, havia no equilíbrio 6 mols de dióxido de enxofre. Então eu vou aqui, deixa eu mudar a canetinha para ficar bem visível. 6 mols de dióxido de enxofre. 6 mols por litro, já que o recipiente era de 1 litro. 5 mols de oxigênio, vamos lá. 5 mols de oxigênio, só 5 mol por litro. E 4 mols de trióxido de enxofre. 4 mols por litro de trióxido de enxofre. O valor aproximado da constante de equilíbrio é... Deixa eu perguntar para vocês uma coisa agora. Vocês esperam encontrar para essa reação um cacetão ou um cacetinho? No equilíbrio, eu tenho mais reagente ou tenho mais produto? No equilíbrio, eu tenho 4 mols de produto. E tenho 6 mais 5, tenho 11 mols de reagente. Entenderam? Eu vou separar aqui, ó lá. Então, eu tenho 4 mols de produto e 11 mols de reagente. Então, essa reação é uma reação que tem um rendimento ruim. E reações que têm rendimento ruim, a gente espera que elas tenham, então, um cacetinho. Vamos lá. Como é que fica a montagem do KC para essa reação, então? KC é igual ao quê? Vamos dividir produto sobre o reagente. Eu vou ter, então, a concentração em mols por litro de SO3 elevado ao quadrado sobre a concentração de quem? De SO2, também elevado ao quadrado, vezes a concentração de O2. Fechou? É só pegar os valores agora e substituir ali. No final, eu vou ter um número sem unidade, é dimensional. Então, o KC para essa reação vai ser igual a quanto? Vamos lá, então. Concentração do SO3, 4. Então, bota lá 4 elevado ao quadrado. Concentração de SO2. SO2 é 6. Também elevado ao quadrado. E a concentração de O2 é 5. KC vai ser igual ao quê? 4 vezes 4, 16. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 5. KC é igual a 16 sobre 6 vezes 5, 30, vai 3. 3 vezes 5, 15, com mais 3, 18. O KC vai ser igual a 16 dividido por 180. 16 dividido por 180 igual 0,088. 0,088. Confirmando o que a gente havia dito, que a gente já esperava um KC pequeno, porque é uma reação que tem um rendimento ruim. Ela tem no equilíbrio químico uma quantidade de produto muito menor do que a quantidade de reagente. Em algumas vezes, esse número vai ter uma alteração de interpretação, porque às vezes a potência faz com que o número modifique um pouco a avaliação, como é no próximo exercício. Mas, via de regra, é uma abordagem que a gente faz avaliar o rendimento da reação pela sua constante de equilíbrio. Tranquilo? Considere a tabela com as quantidades de reagentes e produtos no início e no equilíbrio, a temperatura de 100 graus para a seguinte reação. Olha aqui, eu tenho dois valores, né? Eu tenho a quantidade, essa é a reação, está aqui. Vamos montar como é que fica o KC para ela, então. KC fica igual ao quê? Concentração do produto, que nesse caso é NO2, elevado ao quadrado, está aqui, elevado ao quadrado, sobre a concentração do quê?
N2O4 elevado a 1, que é o númerozinho que vem aqui na frente. A tabela me dá dois números. Me dá quanto eu tinha no começo, tá? E quanto que eu tenho no equilíbrio. Pergunto para vocês, com qual número vocês vão substituir e resolver o meu KC? Com a quantidade que eu tinha no início ou a quantidade que eu tinha no equilíbrio? O que que o K é? O K é uma constante de equilíbrio. Então, vai me interessar os valores, as concentrações que eu encontrar no equilíbrio. Tá? Então, vamos substituir aqui. Olha lá, ó. Para facilitar, eu vou transformar em notação científica. Então, aqui eu tenho 0,03, que é 3 vezes 10 na menos 2. Aqui eu tenho 0,09, que é 9 vezes 10 na menos 2, certo? Para facilitar, eu vou elevar e vou dividir um pelo outro para ficar mais fácil. Vamos lá, então. Produto é o NO2, está aqui. Esse é o produto. A quantidade que eu tenho dele no equilíbrio é 9 vezes 10 na menos 2, só que isso aqui é elevado ao quadrado, sobre a quantidade do N2O4, que vai ser o meu reagente, que no equilíbrio eu tenho quanto? 3 vezes 10 na menos 2, elevado a 1. Tranquilo? Vamos lá, então. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. 10 na menos 2 ao quadrado, 10 na menos 4, dividido por 3 vezes 10 na menos 2. 81 dividido por 3, KC é igual a 27, vezes 10. Esse que estava dividindo vai inverter, ficar 10 na mais 2. Então, eu vou descontar 2 de menos 4. Vai dar, então, 10 na menos 2, ou seja, 0,27. Percebe que vai ter aquele probleminha que eu falei para vocês, né? Se vocês olharem para a tabelinha, ó, a quantidade de produto ela é maior que a quantidade de reagente. Mas como eu tive que elevar ao quadrado e é um número menor do que 1, então eu aumentei esse número, né? Eu diminuí esse número. Por isso que o KC deu um KC baixo. E era para dar um KC teoricamente próximo ou acima de 1. Tá? Então tem essas... Nem sempre você pode olhar direto para o KC e fazer essa comparação direta de uma reação com a outra. Tá? Mas um KC 0,27 indica uma reação com um baixo rendimento. Tá? Não dá para comparar ela com a anterior, quando são números aproximados. Mas tem reações que o KC, sei lá, é 50 mil, é 60 mil, 100 mil. Ou seja, essas reações têm um rendimento muito bom. Tá? Tranquilo? Em uma reação, o equilíbrio químico... Deixa eu só mudar a canetinha aqui, peraí. Em uma reação, o equilíbrio químico é atingido no momento em que a velocidade da reação direta, o V1, fica igual à velocidade da reação inversa, V2. Isso ocorre quando a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos permanece constante. Por meio de representações gráficas, demonstre a situação de equilíbrio. Vou fazer dois gráficos aqui. Tá? Então, esse primeiro gráfico, número 1, é de velocidade da reação. Então, eu vou fazer assim, ó, começa lá em cima e vai caindo, caindo e ficou constante. Que velocidade é essa? Quem é que vai diminuindo? A velocidade direta ou a velocidade inversa? Sempre quem vai caindo é a velocidade direta, porque vai diminuindo a quantidade do reagente. E sempre quem vai subindo é a velocidade inversa, que é o V2. No momento em que as velocidades ficam iguais, é o momento em que foi atingido o equilíbrio. O gráfico de velocidade tem que ser sempre esse. Tá? Tem que ser sempre esse. V1 caindo e V2 subindo. E os dois gráficos se encontrando no exato momento em que é atingido o equilíbrio químico. E com concentração. Vamos fazer assim, um gráfico de um cacetão. Como é que seria? Ó,
reagente caindo e ficando constante. Esse é o reagente. Produto subindo e ficando constante. Tá vendo? Ó, no momento em que as concentrações ficaram constantes, é que eu atingi o equilíbrio químico. Admiro, eu peguei na minha apostila e eu fiz um gráfico assim, ó. Eu fiz aqui, fiz assim, e fiz assim, e fiz assim. Dá de fazer esse gráfico? Dá. Esse de cima é o reagente, esse de baixo é o produto. Quando o reagente vai ficar acima do produto, cacetinho. Quando o produto vai ficar acima do reagente, cacetão. Entendeu? Rendimento bom é ter mais. Rendimento bom é ter mais produto do que o reagente no equilíbrio químico. Rendimento ruim é ter mais reagente do que produto no equilíbrio químico. Então, grava isso. Equilíbrio químico são velocidades iguais e concentrações constantes. Tranquilo? Sigamos em frente, que atrás vem gente. Provérbio muito chinfrim, tá? Mas é importante, não para porque alguém passa por cima de ti. Vamos lá, pessoal. Atividades da página 14. Representa a expressão da constante de equilíbrio em termos da concentração e da pressão parcial para as reações reversíveis. Então, ele quer que você monte o Kc e que você monte o Kp. Lembrando que para o Kc, o primeiro aqui, ó, para o Kc, só vão participar do Kc substâncias nos estados aquoso e gasoso. E para o Kp, somente substâncias no estado gasoso. Tranquilo? Então, Kc, aquoso e gasoso. Kp, apenas no estado gasoso. Vamos primeira. Todo mundo é gás. Então, todo mundo participa do Kc e do Kp. Eu vou ganhar um tempinho aqui, pessoal. Olha só. Olha aqui para mim aqui em cima aqui, ó. Tá vendo que ele tem 2SO2? Então, quando for o Kc, você vai escrever assim, ó, SO2 elevado ao quadrado. E quando for o Kp, você vai fazer a mesma coisa. Só que ao invés de você escrever o colchetes, você põe um parêntese e também eleva ao quadrado. Entendeu? Eu vou fazer o Kc na letra A e vocês vão depois fazer o Kp. É a mesma coisa. Só vão tirar o colchetes e colocar o parênteses e colocar o pezinho de pressão, o expoente é o mesmo. Então, olha só, para essa equação, o Kc vai ser igual ao quê? Divide produto sobre o reagente. Então, eu tenho o quê? Concentração de H2O elevado ao quadrado vezes... Pessoal, eu estou me recuperando do Covid, dá uma falta de ar, sabia? Dá um cansaço ainda. SO2 ao quadrado, produto sobre o reagente, que é quem é o reagente? H2S elevado ao quadrado vezes O2 elevado ao cubo. Lembrando, como é que fica o Kp? O Kp tira aquele colchetes e coloca um P, pressão, da substância com o mesmo expoente. Vamos lá, então. Letra B. Ó, letra B eu tenho aquoso. Espera um pouquinho que estou sem meu óculos. Aquoso, aqui é sólido e aqui é aquoso. Opa, primeira coisa, já vou antecipar. Para a letra B, o Kp é indeterminado, não tem, porque não tem nenhum gás, tá? Então, não tem Kp, ali é conjunto vazio, quer dizer, não tem, é indeterminado, tá? Mas o Kc vai ter. O Kc vai ser igual ao quê? Concentração de produto sobre o reagente. Sulfato de cálcio é sólido, não participa, HCl é aquoso, então você escreve HCl e eleva ao quadrado sobre concentração de CaCl2 vezes a concentração de H2SO4. Deixa eu só conferir que eu estou sem meu óculos, não quero escrever errado. CaCl2
Cl2 aquoso, H2SO4 aquoso. Meu Deus, a idade, sólido. Eu tenho que. Sabe que um bom remédio para o olho é a cenoura, né? Você senta na cenoura e esbugalha o olho e consegue enxergar tudo. Ah? Tentem em casa, vê se vocês conseguem melhorar a visão de vocês assim, sentando na cenoura e esbugalhando o olho. Letra C. Aí me mata, né? Sólido, sólido e gasoso. Sólido, sólido e gasoso. Então, sólido não participa nem do Kc e nem do Kp. Sólido nem do Kc e nem do Kp. Então, o Kc se resume o quê? A concentração de CO2. E o Kp se resume a pressão de CO2, já que ele é a única substância que pode ter alteração em concentração, né? Porque ele é um gás, eu posso comprimir, eu posso expandir, posso deixá-lo com mais ou menos concentração. Letra D. Letra D, sólido não participa de nada, gasoso participa dos dois. Sólido não participa de nada, gasoso participa dos dois. Então, Kc vai ser igual ao quê? Concentração de CO2, que é o produto, sobre a concentração de CO, que é o reagente. E o Kp vai ser idêntico, vai ser a pressão de CO2 sobre a pressão de CO. E finalmente aqui embaixo o último, aquoso, sólido, líquido e aquoso. Fechou? Tem algum gás aqui? Aquoso, sólido, líquido e aquoso. Não tem gás. Kp indeterminado. Não existe para esse caso, porque não tem nenhum gás que possa sofrer alteração por pressão. Então, fica só restrito ao Kc. Kc, que é? Concentração do produto sobre concentração do reagente. Concentração de quem? De CO2 elevado a 1, que é o seu número de mols, sobre a concentração de CaHCO3, 2, fecha colchetes. CaHCO3, 2, fecha colchetes. Tranquilo? Esse é o Kc e esse é o Kp. Vamos encerrar a aula então? Atividade da página 14. Os valores da constante de equilíbrio são influenciados diretamente pela temperatura que ocorre numa reação. Eu tenho a reação hipotética A mais B formando C mais D. Ó, a temperatura e o Kc. A 25 graus Celsius, o Kc era 0,001. A 100 graus Celsius, o Kc era 0,01. A 300 graus Celsius, o Kc é 1,02. A 500 graus Celsius, o Kc é 1,2 e a 1000 graus Celsius, o Kc é 1,8. Letra A. A reação direta é um processo endotérmico ou exotérmico? Por quê? Vamos lá. Pessoal, como é que você monta o Kc? Você divide a quantidade de produto pela quantidade de reagente. Percebe que está aumentando a temperatura 20, 100, 300, 500 e 1000. E o Kc também está aumentando 0,001, 0,01, 1, 1,2, 1,8. Ou seja, conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a constante de equilíbrio químico. Ou seja, essa reação direta está absorvendo calor, tanto que ela está tornando-se cada vez com melhor rendimento. Então, a reação direta ela é um processo que? Ela é um processo endotérmico. Por quê? Porque com o aumento da temperatura, eu estou aumentando também o Kc. Ou seja, eu estou aumentando o rendimento. Tranquilo? Letra B. Quais substâncias predominam a 25 graus Celsius? Vamos lá, a 25 graus Celsius, essa divisão do produto pelo reagente deu 10 na menos 3.
0,001. Como é que eu faço matemática para dar esse número aqui? Para dar 0,001 é porque o denominador é maior do que o numerador. Então, quem predomina nesse sistema a 25 graus Celsius? Quem predomina são as substâncias A e B, que são os reagentes. Por quê? Porque a 25 graus Celsius o Kc é menor do que 1. Tranquilo? Letra C. Em qual temperatura as concentrações dos reagentes e dos produtos são praticamente a mesma? Se para esse número de cima ser praticamente igual a esse número de baixo, se você divide dois números um pelo outro, a resposta vai dar 1. Então, em qual temperatura as concentrações de reagente e produto são praticamente as mesmas? A temperatura do quê? 300 graus Celsius. Por quê? Porque nessa temperatura o Kc é de aproximadamente 1. Letra D, para a gente encerrar, mandar um abraço e ir para a torcida. Escreva a expressão da constante de equilíbrio químico em função da concentração. Moleza é produto sobre o reagente, concentração de C vezes concentração de D sobre concentração de A vezes concentração de B. Produto sobre reagente, cada um elevado ao seu respectivo número de mols, que naquela minha equação hipotética valia 1. Fechou? Chegamos na tampa do nosso tempo disponível. Um abraço para vocês, beijão. Até a próxima videoaula com o professor Ademilson.